E agora nós vamos direto para o terceiro pilar que sustenta a série Desbravando a Língua Inglesa. O terceiro pilar é a repetição consistente. E para a gente falar sobre isso, vai ser necessário entender um pouco de como funciona o cérebro no aprendizado de uma nova informação. Eu gosto de fazer uma analogia com pastas, que seriam os locais onde a informação vai ser armazenada. E cada uma dessas pastas é usada para conter informações de relevâncias diferentes. Então a pasta vermelha seria a memória de difícil acesso, enquanto a pasta azul seria a memória de fácil acesso, ou aquilo que a gente chama de estar na ponta da língua. Então o que acontece? Quando você vai aprender algo novo pela primeira vez, uma palavra nova, por exemplo, é como se você falasse para o seu cérebro o seguinte: olha, cérebro, pega essa palavra e guarda bem aí para mim, porque eu quero saber o significado dela amanhã e depois de amanhã. Afinal, você está aprendendo um idioma novo e você quer aumentar o seu vocabulário. Então o seu cérebro, esperto do jeito que ele vai pegar essa palavra e vai jogar ela lá atrás, lá na pasta vermelha, onde há memória de difícil acesso. Isso acontece porque o cérebro recebe informações novas a todo momento. São milhares de estímulos, só que não dá para prestar atenção em tudo. Então o cérebro se torna uma máquina de exclusão. Ele vai excluir tudo aquilo que não seja fundamental para você. Ou seja, para você aprender uma informação nova de fato, você vai ter que provar para o cérebro que essa informação é importante. E é aí que entra o conceito de repetição consistente. Ou seja, depois de algum tempo, você vai encontrar aquela palavra que você tinha aprendido de novo. E aí você vai pedir para o cérebro: nossa, como é que era o significado dela mesmo? Só que pode ser difícil de se lembrar. Por quê? Porque você não mostrou ainda para o seu cérebro que essa é uma palavra importante. Finalmente ele vai achar aquela palavra lá na pasta vermelha, na memória de difícil acesso. Então, pelo fato de você ter revisado essa palavra mais uma vez, seu cérebro vai fazer o seguinte: vai passar ela para a próxima pasta, porque agora já não é a primeira vez que você quer o significado dela. Passado alguns dias, você vai revisar essa palavra mais uma vez. E aí o teu cérebro vai pensar: caramba, de novo essa palavra? E ele vai decidir jogar ela mais uma pasta para frente. Depois, mais alguns dias se passaram e você novamente revisou essa palavra. Nesse ponto, o teu cérebro vai dizer: caramba, quer saber? Essa palavra realmente deve ser importante. Vou jogar ela lá para frente. Quando isso acontece, aí sim essa palavra se torna realmente sua. Ela está disponível para o seu uso a qualquer momento. Então você pode dizer que ela está na ponta da língua. Então isso aconteceu graças à repetição consistente, que também foi espaçada. Por quê? Cada intervalo de revisão que você fez teve um espaço maior de tempo entre eles. Isso significa que você precisa de mais tempo para esquecer uma palavra a cada vez que você a revisa. Mais tempo é necessário para que você esqueça essa palavra. E todo esse mecanismo que foi visto aqui foi aplicado no livro de exercícios da série Desbravando a Língua Inglesa. Esse livro é onde você vai pôr em prática tudo aquilo que foi aprendido em um determinado level, em uma determinada lição, com o objetivo de solidificar na sua cabeça todo esse conhecimento. E isso tudo acontece usando a repetição consistente. Eu desenhei cada um dos exercícios desse livro de forma que tanto as palavras quanto as estruturas ensinadas fossem se repetindo até o final do livro. Então, por exemplo, algumas palavras da lição 1 vão aparecer novamente nos exercícios da lição 2. E as que não apareceram na lição 2 vão aparecer nos exercícios da lição 3 e assim por diante. De forma que o espaço entre as revisões vá aumentando. Aí, para ter certeza que todas as palavras iam ter uma repetição consistente, eu criei planilhas para que eu pudesse visualizar quantas vezes cada uma dessas palavras apareciam nos exercícios. Não só no exercício do level de onde ela veio, mas também nos levels seguintes. Então olha só, uma parte da planilha da primeira lição. Então na primeira linha, lá em cima, a gente tem os 19 levels do curso e na segunda coluna, algumas palavras que fazem parte da primeira lição. Então essa primeira coluna mostra o total de repetições de cada palavra, contando as 19 lições. Aí você pode ver que tem algumas palavras que apareceram menos, outras palavras apareceram muito mais, e isso vai de acordo com a frequência de cada uma. Aí o linguista Paul Nation, o mesmo daquela lista de 30 palavras, ele diz que, obviamente, quanto mais vezes você repetir uma palavra, mais fácil vai ser de memorizar ela, mas ele sugere um número mínimo de 8 repetições. Então veja só, nessa coluna total, todas as palavras fizeram mais que 8,
algumas muito mais do que 8. E aí nas outras colunas a gente pode ver quantas vezes uma palavra apareceu em algum nível. Então, por exemplo, almost apareceu 4 vezes na primeira lição, uma vez na segunda lição, uma vez na quinta, uma vez na 10ª, assim por diante. Então aí você vai vendo que existe uma repetição espaçada. Quanto mais tempo passa, menos ela precisa ser repetida. Só que aí você pode pensar, caramba, de acordo com essas barrinhas amarelas, as palavras da primeira lição foram repetidas muitas vezes até o último level. E de fato elas foram mesmo. Por quê? Hierarquia de importância. Assim como eu falei lá atrás, aquilo que está no primeiro level, na primeira lição, é o que existe de mais importante. E a mesma coisa vale para o vocabulário. Por isso que você vê as palavras do level 1, do level 1, aparecendo do 1 ao 19. Agora, se você pegar uma palavra lá da 10ª lição, ela já vai ter um espaçamento naturalmente maior, porque ela é menos frequente do que aquelas palavras que vieram no level 1. Então as palavras da primeira lição foram repetidas um total de 3.280 vezes, contando do primeiro ao 19º level. Isso significa que, de fato, a repetição consistente é uma arma muito poderosa para garantir que você aprenda algo novo e consolide essa informação na cabeça sem acabar esquecendo depois de algumas semanas. E assim a gente finaliza o terceiro pilar da série Desbravando a Língua Inglesa.